Imagine que o céu que você vê hoje, esse azul profundo e familiar, mude gradualmente para um tom mais leitoso, quase perolado. Imagine que o sol, embora ainda brilhante, sinta-se um pouco mais fraco na pele, filtrado por uma névoa invisível de partículas artificiais. Não estamos falando de ficção científica, mas de uma das propostas mais controversas e fascinantes da ciência moderna. Bem-vindos ao limiar da geoengenharia, um campo que nos força a fazer uma pergunta desconfortável. Se não conseguirmos parar de aquecer o planeta, deveríamos tentar hackear o termostato da Terra. O dilema do Fausto, o conceito por trás da gestão de radiação solar, é, em teoria, simples e inspirado pela própria fúria da natureza. Quando o Monte Pinatubo entrou em erupção em 1991, ele lançou milhões de toneladas de dióxido de enxofre na estratosfera. O resultado foi um resfriamento global de cerca de 0,5 graus Celsius, que durou mais de um ano. Cientistas agora propõem mimetizar esse efeito usando frotas de aviões de alta altitude para injetar aerossóis que refletiriam parte da luz solar de volta ao espaço antes mesmo de ela atingir nossa atmosfera inferior. Mas mexer em um sistema tão complexo quanto o clima global traz riscos imensuráveis. Se resfriarmos o planeta artificialmente, o que acontece com as monções que alimentam bilhões de pessoas na Ásia? O que acontece com a camada de ozônio? O maior medo não é apenas técnico, mas moral. O chamado risco moral, se soubermos que existe uma solução rápida. Será que perderemos a vontade política de fazer o trabalho difícil de descarbonizar nossa economia? A geoengenharia poderia ser o band-aid que nos permite ignorar a ferida aberta das emissões de carbono, o branqueamento das nuvens e a sede de carbono enquanto uns olham para a estratosfera, outros focam no oceano. Outra técnica proeminente envolve o brilho das nuvens marinhas. Imagine navios autônomos pulverizando água salgada no ar para tornar as nuvens sobre os oceanos mais brancas e reflexivas. É uma abordagem mais localizada, menos invasiva que a injeção estratosférica, mas ainda assim um experimento em escala planetária sem precedentes. Por outro lado, temos a geoengenharia de remoção de dióxido de carbono. Aqui, o foco não é bloquear o Sol, mas desfazer o dano. Estamos falando de máquinas gigantes que aspiram o ar e filtram o CO diretamente, ou da fertilização dos oceanos com ferro para criar florescimentos de algas que absorvam o carbono e o levem para as profundezas quando morrerem. O desafio aqui é a escala. Para fazer uma diferença real, precisaríamos de uma infraestrutura industrial maior do que toda a indústria de petróleo atual. Operando ao contrário, uma governança para o impossível. Quem tem o dedo no botão? Se um país decidir lançar aerossóis por conta própria, porque sua agricultura está colapsando, e isso causar uma seca devastadora no país vizinho, quem será responsabilizado? A geoengenharia não conhece fronteiras. Estamos entrando em um território onde a diplomacia climática se torna uma questão de segurança existencial. Não existe um governo global para decidir a temperatura ideal da Terra, e o que é perfeito para a Europa pode ser catastrófico para a África subsaariana. A realidade é que chegamos a um ponto em que não existem mais opções fáceis. A geoengenharia não é uma cura, é, na melhor das hipóteses, um paliativo para ganhar tempo, ou, na pior, uma aposta desesperada que pode desencadear consequências imprevistas. Estamos jogando um jogo de xadrez contra as leis da termodinâmica. E as peças que estamos movendo agora são as próprias nuvens, os oceanos e a luz do sol. A questão que fica
não é se temos a tecnologia para fazer isso, mas se temos a sabedoria para saber quando ou se devemos usá-la.